Agora eu vou dar um exemplo. Novamente, está sendo a vigência, ela está sendo dada a um dispositivo específico, a dispositivos específicos, e os efeitos dela vão ser posterior à data de publicação. Então, o exemplo é o decreto 47.387, em que o seu artigo 4º diz o seguinte: este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de, novamente, divide, né? São dois incisos, 30 de março de 2018, relativamente ao artigo 1º, e o inciso 2º, a partir, né, do dia 2 de abril de 2018, com relação ao artigo 2º. Esta norma ela foi sancionada dia 16 de março, provavelmente publicada dia 17. Isso quer dizer, então, que mais ou menos 15 dias depois vai começar a vigência do artigo 1º, tá, da norma, que é dia 30 de março de 2018. E daí, a 2 dias, né, 2 de abril, começa a vigência do artigo 2º. Então, a nota no campo observação fica assim: este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo, a gente vai usar esse gerúndio, porque agora os efeitos é posterior à data de publicação, né? Produzindo efeitos a partir de 30 de 3 de 2018, relativamente ao artigo 1º, e a partir de 24 de 4 de 2018, relativamente ao artigo 2º. E caso esta norma seja uma norma alteradora, nós vamos incluir, né, uma nota no texto atualizado da norma básica, mais ou menos com a seguinte redação. Por exemplo, parágrafo com redação dada pelo artigo 1º do decreto 47.387, com produção de efeitos a partir de 30 de 3 de 2018. Então, estou fazendo o quê? Eu estou atualizando a modificação que está sendo proposta no artigo 1º. E, por fim, a questão do vigor, né? Vou trazer aqui como exemplo o decreto 47.722, de 27 de 9 de 2019, em que aí o texto no artigo 4º deste decreto diz o seguinte: este decreto entra em vigor no dia 3 de outubro de 2019. Tá vendo? Não é como nos casos anteriores, em que a norma entra em vigor na data de sua publicação e vai produzir efeitos numa data ou posterior ou anterior. Aqui não. A norma, né, o decreto, ele já entra em vigor em uma data específica que é diferente da data de publicação. E no caso aqui, ele, além de dar uma data, né, de vigor para a norma como um todo, ele exclui o item I.5, dizendo que este item deste decreto ele vai entrar em vigor em uma data diferente da data de publicação e da data de vigência da norma como um todo, que é dia 8 de outubro de 2019. Este decreto ele foi publicado, ele foi sancionado dia 27 de setembro de 2019, provavelmente publicado dia 28, né? Então, daí, 5 dias, ele vai entrar em vigor, dia 3 de outubro, tá? E daí, mais 5 dias, o item 1.5 entra em vigor. Vai ser dia 8 de outubro, certo? Então, no campo observação,
a gente incluiria a seguinte nota: este decreto entra em vigor dia 3/10/2019, é aquela nota que eu tinha mostrado, né? Entra em vigor em, ressalvado o item I.5, que entra em vigor dia 8/10/2019. E no texto atualizado, no caso aqui, provavelmente é uma alteração que está sendo proposta por qualquer artigo da norma, exceto o item 1.5, tá? Se o 1.5 também for uma alteração, né? Uma alteração a outra norma. A nota ficaria assim: o decreto número 46.731 foi revogado pelo inciso 2º do artigo 3º do decreto 47.722, em vigor a partir de 3/10/2019. Né? No caso aqui está sendo revogado, né? Essa norma é uma norma alteradora, ela está revogando uma norma anterior a ela. Nós vamos precisar então modificar o texto atualizado dessa norma básica, a revogando, tá? E com relação à revogação, há mais uma coisa importante a ser dita, que é com relação às datas de vigência, como naquele caso anterior. Eu vou trazer um outro exemplo aqui, que é o dessa norma. Eu não trouxe o número dela, mas não é importante saber isso. O artigo 27 dela, que está dentro do capítulo 8, diz o seguinte: está revogando, né, ficam revogados os seguintes atos normativos. Ele está revogando lá 6 decretos, aliás, 6 deliberações. Beleza, tá aí tudo bem. Aí chega no artigo 28, ela fala assim, ó: essa deliberação entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no que se refere a... E aí ele vai dar datas diferentes de produção de efeitos para os capítulos. E o nosso capítulo em questão aqui, que é o capítulo 8º, vai produzir efeitos a partir do dia 16 de novembro de 2020. A norma ela foi sancionada dia 27 de outubro, provavelmente publicada dia 28 de outubro. Então, dali mais ou menos 15 dias, só dali 15 dias, é que, de fato, essas 6 deliberações que ela está revogando estarão de fato revogadas. E isso demanda da gente o seguinte: nós não podemos, ao atualizar essas deliberações, marcá-las como revogadas ainda, né? Então, neste caso, o que nós vamos fazer? A gente vai incluir, né, no campo observação a nota: esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no que se refere a seus capítulos 2 a 6 e 8º, a partir de 16/11/2020, né? E depois, quando a gente for entrar no texto atualizado da norma básica, nós já podemos incluir a nota no texto. No caso aqui é revogação, né? Então a deliberação 2733 foi revogada pelo inciso 1 do artigo 27 da deliberação 2754, com produção de efeitos a partir de 16/11/2020. Mas nós não vamos marcá-la como revogada ainda. Isso é importante, a gente não pode marcá-la como revogada, porque ela não foi revogada ainda. Esta nota que nós incluímos no texto atualizado da norma básica é apenas para sinalizar ao usuário que esta norma está para ser revogada daí 15 dias, mais de 15 dias, né? Aí uns 18 dias, mais ou menos. Mas ela não foi revogada ainda, tá?
Então, neste período, né, aí de fato de vacatio legis, há uma vacância ainda, não produz efeitos. Então, o que nós fazemos? A gente inclui uma nota no calendário para a gente poder lembrar depois de revogar essa norma. Ou seja, nós vamos entrar na norma básica de novo, né, no dia 16 de novembro de 2020, provavelmente nós entramos nessa data e passamos a norma, a situação dela para revogada. Aí sim, ela está revogada.